Ok, meus irmãos, então agora nós vamos para a nossa última aula da nossa série de estudos no livro de Daniel, onde nessa aula nós vamos passar pelo capítulo 11 e também pelo capítulo 12, que são os textos que encerram o livro de Daniel. E por que então fazer uma aula apenas sobre dois capítulos, o que naturalmente torna uma sessão um pouco mais longa, inclusive na quantidade de versículos do capítulo 11, que é um dos capítulos mais longos do livro de Daniel, se não o mais longo. E a resposta é simples, é porque o capítulo, especialmente o capítulo 11 do livro de Daniel, ele possui diversas referências históricas, diversas referências a fatos históricos que é mais proveitoso que você estude isso através das obras que eu indiquei para você, tá certo? Então, está fora do meu escopo aqui, fora do propósito dessa matéria, eu discutir ou apontar para vocês todos os fatos e tramas históricas que são de fato relatadas aqui no capítulo 11, tá certo? Então eu vou apenas mencionar aqui através do texto e nós vamos focar mais uma vez nos aspectos textuais e teológicos mais importantes. Vocês já sabem que o capítulo 11 e 12 faz parte de uma grande seção que está desde o capítulo 10 até o capítulo 12. Então, essa grande seção aqui, ela é dividida em duas partes, onde na primeira parte nós temos a introdução à seção, a introdução à visão que Daniel tem e a profecia que ele recebe no capítulo 11. Essa introdução está aqui no capítulo 10 até o versículo 1 do capítulo 11, e foi o que nós vimos na aula passada. Nós vimos que Daniel tem a visão de um homem e que a descrição desse homem, ela é uma descrição divina. E então um anjo fala com Daniel e o acolhe e o encoraja. E então fala a respeito de uma profecia, onde ainda haveria um certo domínio dos persas sobre Israel e depois dos gregos. Daniel, então, ele reage, ele desmaia, praticamente desmaia em relação a isso. O anjo, então, o acolhe e informa para ele que existe também uma certa batalha cósmica por trás dessas batalhas terrenas, tá certo? Então, isso foi o que basicamente nós vimos. E agora, então, no capítulo 11 e 12, nós vamos encontrar a interpretação da profecia. Ou não melhor, não tanto a interpretação, mas a descrição, o detalhamento da profecia que foi feita no final do capítulo 10. Como eu falei para vocês, a ideia central aqui dessa sessão do capítulo 11 e 12 é a mesma do capítulo 10, porque aqui nós temos uma mesma sessão. E o livro de Daniel, então, ele se encerra falando sobre a soberania de Deus é exibida por sua vitória final, apesar dos sofrimentos presentes. Essa é a temática principal do livro de Daniel. E o livro, então, se encerra dessa forma, mostrando como vai ser a vitória final do povo de Deus, ok? Que apesar dos sofrimentos presentes, haverá uma vitória final de Deus e do seu povo. E isso serve de consolo, serve de esperança e encorajamento para os leitores do livro de Daniel. Essa sessão de 10 a 12 começa com uma visão celestial, nós já vimos isso. Depois a revelação do anjo para Daniel. E então aqui no capítulo 11, do versículos 2 a 45, a interpretação profética. Depois, no capítulo 12, versículos de 1 a 4, a vitória final do povo de Deus. E então, os versículos 5 a 13, palavras finais de encorajamento, ok? Vamos começar aqui com
o texto do capítulo 11. Aqui, pessoal, os estudiosos, eles afirmam que o que nós encontramos nessa seção é aquilo que é chamado de profecia dinástica, ou seja, de profecia relacionada à dinastia. Esse tipo de profecia, ela é focada a falar a respeito de... São profecias relacionadas às dinastias de reis, ok? Nós encontramos algumas delas no texto bíblico, também formas desse tipo de escrito em literaturas do Antigo Oriente Próximo, do Antigo Oriente naquela região, ok? Então, note que ele começa dizendo que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então, aqui ele começa a sua explicação. Daniel está aqui durante o reinado de Ciro, e ele diz, então, que 3 reis se levantariam após Ciro. Não há necessidade que esses 3 reis sejam imediatamente após Ciro. Pode ser que os 3 reis mencionados aqui é uma possibilidade. Eles se refiram aos 3 reis mencionados na Bíblia, mencionados especialmente no livro de Esdras, que são Dário, Xerxes e Artaxerxes. Pode ser que sejam esses, mas existem propostas, existem estudiosos que sugerem aqui outros reis depois de Ciro, ok? Mas o fato, então, é que o texto fala que o 4º rei será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte empregará tudo contra o rei da Pérsia. É provável, como eu já disse a vocês, que esse rei aqui se refira a Dario III, que foi o rei que enfrentou Alexandre o Grande, que é esse rei poderoso aqui, ó. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Note que aqui eu já estou pressupondo tudo que nós vimos no livro de Daniel. Aqui nós temos uma trama envolvendo o 3º e 4º animal, a 3ª e a 4ª parte da imagem de Nabucodonosor e os animais mencionados no capítulo 8 que batalham entre si, certo? Nós vimos isso no capítulo 8. Então, consistentemente, no capítulo 9, nós precisamos encontrar a mesma ideia de Jerusalém, ela sendo reedificada em tempos angustiosos, debaixo do domínio persa, e então Jerusalém sendo perseguida através de um dominador grego, ok? A mesma coisa ela se mantém aqui. Você tem esses reis persas que eles permitem que Jerusalém e que Israel seja reedificado, mas então a Pérsia cai. Isso aconteceu com Dario III diante de Alexandre o Grande. Mas o texto então diz que no auge do seu reino ele será quebrado e repartido para 4 ventos. Nós já vimos que isso daqui aponta para 4 generais de Alexandre o Grande que assume o seu poder, mas não para a sua posteridade. Como isso daqui é uma profecia dinástica, ele nos avisa que o governo grego não passaria para a sua dinastia. Isso porque o filho de Alexandre o Grande, ele é logo assassinado. E então o reino é repartido para os seus 4 generais, fora da linhagem de Alexandre o Grande. Isso é significante porque, a partir de agora, ele vai focar em 2 dos generais. O rei do sul, e aqui nós temos Ptolomeu, certo? Ptolomeu I, e fala também sobre o rei do norte, que é o rei Seleuco I. Então, o foco do texto passa a ser esses 2 reis.
E isso é importante notar porque um é chamado de sul, outro é chamado de norte. Agora, sul e norte em relação a quem? Em relação a Israel. Isso porque Ptolomeu dominava ao norte do Egito até a região de Gaza, que é ao sul de Israel. Mas Seleuco dominava naquelas regiões ali da Babilônia, mas também na região da Síria, e que fica ao norte de Israel. Isso é importante, pessoal, que você saiba pelo menos desse detalhe histórico, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, e especialmente no livro de Atos, você vai perceber que o evangelho começa a crescer para a região da Síria, avançando ao norte e não ao sul. Você tem em Atos, capítulo 8, que é a única ocorrência em que alguém da região ali do Egito, da Etiópia, é alcançado pelo evangelho, ok? Mas ele estava naquela região de Israel. O fato é que o movimento evangelístico ele vai para o norte, ele vai para a região da Síria, que é inclusive a região que envia o apóstolo Paulo para a obra evangelística ali em Antioquia. Isso tem uma explicação histórica que remonta aqui ao livro de Daniel, que é o fato de que houve muito conflito entre os domínios do sul e do norte ali de Israel, certo? E havia uma certa divisão, posteriormente houve uma certa divisão dentro dos judeus entre aqueles que apoiavam o Reino do Sul e aqueles que eram mais favoráveis ao Reino do Norte, ao Reino da Síria. Além disso, você tinha uma ampla influência judaica no norte do Egito, na cidade de Alexandria, que foi onde surgiu a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. E paulatinamente, essa influência vai migrando para o norte, na medida que o Reino do Norte passa a dominar sobre Israel, como o próprio texto aqui de Daniel vai demonstrar. Então, ele coloca aqui esse conflito entre o Reino do Sul de Ptolomeu, o Rei do Norte de Seleuco I. O texto, então, começa a descrever uma série de detalhes que, como eu disse a vocês, está fora do meu escopo aqui detalhá-los, mas que são detalhes confirmados historicamente, certo? Digno de comentário. Mostra aqui essa trama entre o Rei do Sul e o Rei do Norte, certo? Mas então, um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do Rei do Norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Isso demonstra que, por um tempo, o Rei do Sul avançou sobre a região de Israel e então dominou ali, certo? Ele leva então tudo para o Egito, deixa em paz o Rei do Norte. Depois o Rei do Norte avança contra o Reino do Sul e tornará para a sua terra. Então os relatos históricos demonstram essa constante batalha entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e, voltando à guerra, o levará até a fortaleza do Rei do Sul. Então este se exasperará, sairá, pelejará contra o Rei do Norte. Esse porá em campo grande multidão, mas sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derrubará miríades, porém não prevalecerá. Então, mais uma vez, aqui eu não vou entrar nesses detalhes históricos. Eu tenho tudo aqui anotado, mas eu não quero entediar vocês com toda esses detalhes e tramas históricas que estão mencionadas aqui, mas tudo isso daqui se refere a esse período do domínio grego, essa divisão e as constantes batalhas que haviam entre a dinastia ptolomaica e a dinastia seleucida, ok? Como mencionada lá no capítulo 2, nas duas pernas. Então, essas duas pernas,
referem-se a essa grande divisão que existe no governo, no Império Macedônico, no Império Grego, e que elas estão em constante conflito. Então, o texto prossegue falando aqui, certo? E diz que, em determinado momento, pessoas dadas à violência dentro de Israel se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão, ok? Então, como eu disse a vocês, havia pessoas de dentro de Israel, de dentro do povo de Israel, que se unem ao império, ao governo Seleucida, que fazem uma aliança com os Seleucidas contra o sul. E eles falham nisso. O rei do norte se levantará, os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. É provável que aqui ele já esteja se referindo a Antíoco. Não o Epifânio, mas o seu pai, certo? Antíoco Grande, que foi o grande nome do rei do norte, o grande nome da dinastia Seleucida, que de fato empreendeu grandes vitórias contra os Ptolomeus. Resolverá vir com força de todo o seu reino e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Essa jovem aqui é Cleópatra. Ok? Então, essa trama aqui de casamento, também falado lá no capítulo 2, é mencionada aqui e, de fato, aconteceu. E, avançando aqui, levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. E aí, avançando, a partir do versículo 21, a trama agora passa a se referir a Antíoco IV, ok? Ele diz que se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real. Como eu já disse a vocês, Antíoco Epifânio Antíoco IV não era o herdeiro do trono de Antíoco, mas por conta das suas intrigas, por conta da sua engenhosidade política, ele acaba por assumir, certo? O texto então diz que as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança, que eu já mencionei a vocês, que aqui se refere a Onias III, certo? Quando Onias, que era um apoiador do governo do sul, ele é morto por Antíoco Epifânio. Ele era o sumo sacerdote favorável ao governo do sul, e então ele é morto através de uma trama que acontece por Antíoco Epifânio e alguns dos judeus que eram favoráveis e ligados em aliança a Antíoco Epifânio, certo? Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte. Então, note aqui a menção à aliança fazendo paralelo ao capítulo 9, ok? O texto, então, diz que ele avança contra Israel, ele também a sua força contra o rei do sul. O rei do sul não vai conseguir prevalecer contra ele, porque ele é um enganador, maquinarão projetos. Os que comerem os seus manjares o destruirão, o exército dele será arrasado, muitos cairão transpassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o que ele está descrevendo aqui é aquilo que o livro de Daniel já fala. O período de domínio de Antíoco sobre Israel, ele é um período relativamente curto.
E aqui no versículo 28 ao 35, nós temos a descrição, então, desse avanço de Antíoco Epifânio sobre Israel e Jerusalém. Ele tornará para a terra de Jerusalém com grande riqueza, o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Tornará a avançar contra o sul, mas não será a sua última vez como foi na primeira. Ou seja, houve um avanço de Antíoco Epifânio, mas com a ajuda dos romanos, os gregos ali da região do Egito conseguiram resistir e ele voltará com sede de vingança. Ele descontará a sua ira contra a Santa Aliança, como de fato ocorreu, certo? Ressentido por essa grande derrota, Antíoco Epifânio volta-se e começa a agir contra ali os judeus. Ele profanará o santuário, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Essa abominação desoladora, como eu já expliquei para vocês, ela em hebraico pode ser descrita como Baal Shaman, que significa que é uma expressão siríaca para Zeus, para o Deus celestial, Deus dos céus. E isso daqui era uma espécie de meteoro que era considerado uma imagem de Zeus e que então Antíoco colocou dentro do templo em celebração a Zeus, ok? E havia os violadores da aliança, aqueles que fizeram um pacto com Antíoco e que aceitaram essa helenização de Jerusalém. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui, provavelmente, uma referência aos macabeus, né? Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Então, note que esse período de tempo aqui é um período relativamente curto, onde nas profecias das 7 semanas nós sabemos, ou é descrito como um período de 3 anos e meio, ok? Alguns dos sábios cairão até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, esse fim aqui é o quê? É o fim dessa sequência, dessa dinastia profética que dominaria sobre Israel e chegaria então ao fim. O que acontece, pessoal, é que a partir do versículo 36, a descrição do quadro ela muda bastante. Ela deixa de ser uma mera descrição histórica e passa a ter uma tonalidade agora mais apocalíptica, ok? E eu vou comentar isso com vocês. O porquê que ele faz isso? O texto, então, começa a dizer que ele se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui mostra que esse rei, que até o versículo 35 ele era descrito na figura de Antíoco Epifânio, ele se levanta contra Deus. E nós não temos relatos históricos de que Antíoco Epifânio fez isso, ok? Então, essa ideia de que ele não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem desejo de mulheres, nem a qualquer deus, sobretudo se engrandecerá, isso não bate com a figura de Antíoco Epifânio. É dito aqui que há um Deus que seus pais não conhecem e honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, com auxílio de um Deus estranho, agirá contra poderosas fortalezas. Aqui, pessoal, então, ele está falando de quem?
Quem é esse Deus que está por trás? Quem é esse Deus estranho aqui que auxilia para se voltar contra Deus? Nesse ponto, nós temos muita semelhança com o livro de Apocalipse. Aqui você tem uma linguagem apocalíptica mostrando que o texto passa agora de ser uma profecia dinástica para uma profecia apocalíptica. Agora existe a descrição de uma realidade por trás desse rei, de uma ajuda de um Deus estranho, de um ser estranho que está por trás desse rei. Isso tudo está se referindo ao tempo do fim, onde essa batalha do sul contra o norte, ela vai continuar. Também entrará na terra gloriosa, muitos sucumbirão, mas seu poder escaparão Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá também mão contra as terras, a terra do Egito não escapará, apoderar-se-á dos tesouros das coisas preciosas do Egito, os líbios, os etíopes os seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado para destruir, armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, que é Jerusalém, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nesse ponto, pessoal, nós percebemos claramente aqui, e não há o que se discutir, que nesse ponto fica bastante evidente que Daniel está falando sobre alguém que possui uma relação com Antíoco, mas que vai além, certo? Que é ligado, e por isso que o texto continua falando como se fosse o próprio Antíoco. Mas ele vai além de Antíoco. Ele não é Antíoco, porque Antíoco Epifânio não fez nada disso daqui, do versículo 36 ao 45. Ele não teve uma vitória sobre o Egito, ele não tem alianças ali com os árabes, né? Que hoje nós chamamos de árabes, os edomitas, moabitas, os líbios, os etíopes. Então não existe ali uma aliança desse rei de Antíoco com eles. E também ele não se levanta contra Deus, ele não é um antideus. E não há uma descrição dele fazer isso com a ajuda de um ser sobrenatural do mal. Então, quem eu entendo que ele está falando aqui é daquilo que o Novo Testamento vai chamar no livro de Apocalipse de besta. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, fala da abominação desoladora. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de o iníquo, certo? Que se levantará contra tudo o que é de Deus. Então aqui nós temos uma menção ao anticristo, eu penso que agora nós temos uma menção ao anticristo e que o livro de Daniel, no livro de Apocalipse, nos informa que ele é ajudado por Satanás, que é expulso do céu. Então nós temos aqui essa descrição, o que comprova, o que evidencia a tese que eu defendi aqui para vocês, que os reinos desta era e o reino final que avançará contra Jerusalém nada mais é do que uma continuação do Império Macedônico, do Império Grego, ok? Então, capítulo 12, ele encerra com uma palavra de esperança. A palavra de esperança é que naquele tempo, no tempo da vitória sobre o anticristo, será salvo o teu povo, todo aquele, isso concorda com o que Paulo diz em Romanos 11, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. O povo de Deus será salvo no final. Isso vai acontecer por intermédio da ressurreição. Em Romanos 11, Paulo diz que será vida dentre os mortos. Uns vão para a vida eterna, outros para a vergonha. Isso daqui nos lembra de João, capítulo 5. E note aqui,
Então, aqueles que fazem uma aliança com o anticristo e aqueles que permanecem fiéis, que perseveram e que por isso são salvos, e eles então passam a fazer parte de todo o povo de Deus. Eles são ressuscitados e Israel agora se torna o povo ressuscitado de Deus. Este sábio resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então ele diz para Daniel encerrar as palavras, e muitos esquadrinharão e saber se multiplicará. Isso daqui é negativo, certo? Ou seja, muitos tentarão dar outras propostas, diferentemente daquilo que foi dito no livro de Daniel. E o texto então se encerra com mais um último resultado da visão de Daniel. E nessa visão, então, nós temos algumas coisas enigmáticas, pois eles dizem aqui que depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, nós vimos que isso daqui se refere a Antíoco, mas também tem uma referência ao anticristo, haverá ainda 1290 dias. Alguns tentam encontrar propostas, por exemplo, Pentecoste fala que esse tempo de sobra que acontece aqui e depois 1335 dias, então que essas margens, esses tempos de sobra se referem à restauração, à reconstrução. O meu ponto aqui é dizer que o que ele está dizendo é que o tempo é curto, ok? Então isso é o máximo que nós podemos dizer. Que Israel suporte a tribulação, porque o tempo é curto, mas a vitória é eterna, ok? A vitória é eterna, o sofrimento é curto. É isso que o texto está dizendo. E com isso eu encerro aqui a nossa análise do livro de Daniel. Espero que eu tenha abençoado a sua vida e espero que eu tenha a oportunidade de abençoar você mais uma vez com outros estudos. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.